Boa noite a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações, hoje e sempre. Se você quer um mundo pacífico, volte para casa e comece por lá. Com essa frase de Madre Teresa, damos início à nossa conversa de hoje sobre o lar, nossa primeira escola. O material de estudo foi o livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles e de Valdo. Também utilizei o livro Família, de Emmanuel, e o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, ambos psicografados por Chico Xavier, além do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Acredito que todos nós já temos consciência de que reencarnamos onde escolhemos e necessitamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, vemos que os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na terra, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas reencarnações. Portanto, a família em que nascemos não é um resultado casual de encontros apressados no mundo físico. Ele ocorre nas esferas espirituais antes da fecundação, quando são decididas as relações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustes necessários ao progresso dos espíritos envolvidos. Também não é nenhum segredo para nós, espíritas, que reencarnamos para progredir. E assim como enviamos nossos filhos para a escola para adquirir aprendizado, nós também fomos enviados ao planeta Terra, que é uma grande escola, para aprendermos as lições necessárias à nossa evolução. E nessa grande escola, a primeira sala de aula é a nossa família, um local de bênçãos onde se aprende os deveres fundamentais para uma vida feliz, e que sem o seu apoio se perderão os ideais, as aspirações e findarão as energias morais. É nesse pequeno grupo doméstico que temos as primeiras experiências da fraternidade universal, que damos os primeiros passos para construir uma sociedade equilibrada. Por isso, toda vez que a família falha, a sociedade irá sofrer conflitos e terá suas estruturas abaladas. A família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito, onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que lhes dormem latentes. Com toda certeza, podemos dizer que o lar é a escola das almas. E o ideal seria se todos pudessem dizer: lá em casa, na nossa família, temos um lar. Todos nós sabemos o que significa casa, que é a habitação física, aquela que nos abriga. E família são as pessoas que compartilham a mesma casa e que possuem uma relação de parentesco. São os esposos, os pais, os filhos, os avós, primos e por aí vai. Mas o que é o lar? O lar é o sentimento de união que envolve a família em prol da harmonia doméstica. Temos então no lar dedicação, renúncia, silêncio, zelo e tantos outros sentimentos que devotamos àqueles que se unem
pela eleição afetiva ou através do impositivo consanguíneo. No lar é que se inicia o desenvolvimento da afetividade, do respeito pelos direitos do outro e o conhecimento dos seus próprios direitos. Então, se olharmos sob essa ótica, é muito fácil nós termos uma casa, é fácil termos uma família, mas não teremos um lar se ali não existir entendimento. Em uma visão sociológica, as funções da família são biológicas para a procriação de filhos, para a manutenção da espécie, a função de socialização, que é fornecer as condições aos novos seres de relacionarem-se com a sociedade, preparando-os para a vida, a função econômica de transmitir noções de valores, comércio, propriedade, herança, conhecimentos que são necessários ao crescimento e sustentação econômica das sociedades. A função cultural de transmissão de educação e saber na perpetuação cultural e acompanhamento do progresso, embora hoje não seja exclusividade da família, já que temos a rádio, a TV, os jornais, revistas, a internet, sem dizer as ruas, né? A função psicológica. A família é a base na qual se cria a nossa natureza como pessoa, nos dando segurança, firmeza e confiança. E também a função espiritual, de educação do espírito através da orientação, de formação de valores regenerativos, corrigindo as tendências equivocadas que surgem. É uma oportunidade evolutiva para adquirir novos conhecimentos, de desenvolvimento da afetividade e do amor para a dimensão da família universal, onde são desarmadas as animosidades, as diferenças. E ao demonstrar que o homem é na realidade um espírito em aprendizado na Terra, a doutrina espírita ampliou o conceito de família. Situando-a em bases espirituais, o Espiritismo nos apresenta a família como instrumento de progresso e oferece ao homem um programa de desenvolvimento que tende a enfocá-lo em suas dimensões biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. E dentro desse programa são definidos como objetivos gerais a integração do ser consigo mesmo, a integração com o próximo e a integração com Deus. E o desenvolvimento dessas faculdades pelo contato social tem início no ambiente doméstico, onde o espírito dá continuidade ao seu aprendizado intelecto-moral, porque o espírito reencarnado no seio familiar não é considerado inexperiente. É uma individualidade que já traz consigo seus vícios e virtudes do passado. Por isso, o processo de desenvolvimento não é começado, mas continuado a cada nova experiência de renascimento. No Livro dos Espíritos, na questão 775, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os Espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Haveria um acréscimo do egoísmo. Então isso nos mostra que na família iremos aprender a quebrar a força do egoísmo. Na família, um precisa aprender a cuidar do outro. O que antes era só meu, só eu importava, na família passa a ser repartido. Já não são minhas coisas, são nossas coisas. O que era de um passa a ser de dois, passa a ser do casal. E chegam os filhos e passam a ser de 3, de 4, de vários, fazendo assim com que o egoísmo vá se diluindo, vá diminuindo a sua força e transformando esse egoísmo em interesse pelo outro, em cuidado recíproco, desejando o bem do outro ao mesmo tempo em que temos na formação familiar a oportunidade de aprender reciprocamente e de tratar de questões advindas de outras existências, das animosidades que nós trazemos de vidas passadas. E Joana de Ângeles ainda nos diz que o ser humano é estruturalmente constituído para viver em família.
a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que lhe jazem adormecidos, aguardando os estímulos de convivência no lar para liberá-los e sublimar-se. A perspectiva de integração global do ser consigo mesmo, com o próximo e com Deus, traz para a família uma responsabilidade maior. Traz o conceito de família universal, que supõe convívio fraterno entre todos os espíritos encarnados e desencarnados, numa cooperação mútua, objetivando o progresso conjunto dos seres e das coisas. Com o treinamento em família, a criatura adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando assim a sociedade que irá se transformar na sua família universal. A família é, sem dúvida, aquele porto seguro para o ser se proteger dos ataques do mundo exterior. É onde se consegue os imprescindíveis meios para o amadurecimento psicológico, para a obtenção do conhecimento e para o caminho da felicidade da vida em sociedade. Com a percepção de que há no homem alguma coisa a mais além das necessidades físicas, somos convidados à vivência do amor verdadeiro, cujo exercício começa nesse ambiente familiar. Exercita-se a amizade, o carinho, a compreensão, a cooperação, a liberdade, o perdão, o respeito, a tolerância, a solução de conflitos, diálogo franco e aberto, como instrumentos de aprimoramento e fundamentais para a aquisição da harmonia. Além de eliminação das arestas, fruto da nossa inferioridade, a vida em família é também um ponto de referência para nos ajudar a manter contato com a realidade. As pessoas do nosso convívio apontam as nossas falhas, ajudam-nos a corrigir os desvios de conduta. Procuremos meditar sobre as reclamações que os outros têm a nosso respeito. Será que eles não têm razão de reclamarem? Mesmo não correspondendo às expectativas pessoais, diante do reencontro com inimigos de vidas passadas, no lar adquire-se a necessária sabedoria para seguir com equilíbrio durante toda a existência. Jamais construiremos uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe. Portanto, melhor remédio para curar o egoísmo é viver em família. Porque no lar nós vamos compartilhar a vida com pessoas diferentes de nós. Podemos dar como exemplo um filho que gosta de estudar, outro que não suporta um livro, a esposa que prefere as férias no litoral, enquanto o marido gosta mais do campo. E todas essas pessoas, elas estão reunidas para fazerem e viverem em um lar docilar. No lar serão desenvolvidos os meios para a compreensão humana ou para a agressividade e ressentimento contra as demais criaturas. A família sadia é aquela que lida com várias verdades possíveis e não com um comportamento em bloco. É necessário haver interesse sobre como cada um se sente nesse convívio e quais as suas necessidades. Respeitar a individualidade característica de cada ser faz parte de uma convivência saudável e harmoniosa. O lar é o lugar sagrado que Deus concedeu às criaturas para que elas pudessem construir os elos do amor que representam o verdadeiro sentido e significado do Evangelho de Jesus. Sem o lar, não haveria oportunidade superior do entendimento e da verdadeira fraternidade, tão necessárias para o surgimento de uma sociedade equilibrada e rica de valores. A nossa conduta fora de casa modifica-se quando temos algum problema dentro da família. Quando começamos o dia com desavenças no lar, ainda que de pequena monta, o nosso dia parece que não engrena. Parece que está amarrado, dificultando o nosso deslanche.
E aquela desarmonia familiar tende a se reproduzir fora dele, seja no trânsito, no trabalho ou na escola. Se tivermos harmonia em casa, tudo vai conspirar a nosso favor. Se sentimos que somos amados, queridos por nossos familiares, aí o nosso comportamento no meio social tende a ser muito melhor, pois temos uma grande retaguarda de amor em nossa família. Sem a família, não há evolução espiritual, ao menos no nosso atual estágio evolutivo. Emmanuel nos diz que recebemos da criança de hoje, em pleno mundo físico, o companheiro do pretérito que nos bate à porta do coração, suplicando reajuste e socorro. Na família é que nós encontramos as nossas melhores companhias. Estamos reencarnados entre aqueles espíritos mais indicados ao nosso progresso espiritual. Eles nos trazem as lições ainda não aprendidas. Mesmo diante daquele familiar que representa um grande problema, indague-se: qual a lição que a vida está me trazendo? É uma lição de paciência, de aceitação, de perdão, de doação? E exatamente por essa razão que não vivemos na família ideal, na qual gostaríamos de viver com espíritos nobres, amorosos e sábios, mas sim naquele grupo onde melhor serão atendidas as nossas necessidades de evolução. Portanto, vamos amar a nossa família do jeito que ela é, esforçando-nos, claro, para que ela melhore. E se eles não são aquilo que gostaríamos que fossem, vamos nos lembrar de que nós também podemos não ser aquilo que eles esperavam. Se faz necessário trazer também, fazer com que os filhos participem dos problemas da família. É através do exemplo diário, da convivência equilibrada da família, com as dificuldades que todos nós enfrentamos, que as crianças aprendem com maior eficácia o valor da fé, da paciência e da perseverança. Neio Lúcio, mentor iluminado da espiritualidade, escreveu essas palavras pelas mãos consagradas de Francisco Cândido Xavier no livro Jesus no Lar, falando sobre o Evangelho na casa de Pedro. Numa noite de luar prateado, quando o céu se povoara de estrelas, Jesus se instalou provisoriamente na casa de Pedro. Como é comum em nossas casas, também lá o assunto estava improdutivo. Jesus não perdeu sequer um momento de sua vida, aproveitando tudo com muito amor e sabedoria para ensinar e exemplificar. Portanto, mudou o rumo da conversação e falou com bondade. Simão Pedro, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? Ah, mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro? Que faz para atender à tarefa que se propõe? Pedro modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que se pretende? E Pedro, muito simples e sem vacilar, responde: lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Compreendemos como é linda e perfeita a comparação que Jesus faz? Se o negociante seleciona a mercadoria, se o oleiro prepara o barro, o marceneiro a madeira para os seus propósitos, do contrário não conseguiriam alcançar os seus intentos, como esperar uma comunidade segura e tranquila
sem que o lar se aperfeiçoe. A paz do mundo começa entre quatro paredes, sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre meia dúzia de criaturas, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à luta de cada dia, como respeitar o Pai Eterno, que nos parece tão distante? Através do estudo do Espiritismo, compreendemos os problemas existenciais, os valores reais da vida, os motivos de nossos sofrimentos e como podemos nos libertar. Nós temos a prece, temos o passe e a reflexão elevada, que, aliadas à nossa transformação íntima, nos auxiliam na superação de dificuldades. No princípio, eu disse que poderíamos ter uma casa, uma família, mas isso não nos garantiria termos um lar, se ali não houvesse entendimento. Portanto, a harmonia no lar é a grande tarefa que se nos apresenta, pedindo esforço e dedicação de cada um em prol do bem comum. É um trabalho de todas as horas. Um instrumento ideal para aproximar os familiares é a oração em família. A prática do Evangelho no lar é o cultivo do Evangelho no próprio coração das criaturas. Então vamos nos sintonizar com essa fonte inesgotável para vencermos em grupo os obstáculos do caminho e para conseguirmos força e orientação para a construção de um futuro melhor para nós e para a humanidade. É da divina lei que somente através do amor o espírito encontra a plenitude e a família é o local onde se aprimora esse sentimento, que se desdobra em diversas expressões de ternura, de abnegação e de afetividade. Joana de Ângeles. E antes de encerrarmos, quero falar que cada palavra que proferimos tem um peso muito grande sobre nós e sobre aqueles que convivem conosco. Portanto, vamos evitar em nossa vida e dentro dos nossos lares palavras pesadas como desgraça, porcaria, maldito, burro, idiota, miserável ou danado, e tantos outros xingamentos que remetem e atraem energias negativas. Sejamos senhores da nossa língua, para não sermos escravos de nossas palavras. Então vamos sim procurar ensinar para as nossas crianças, para que elas aprendam a dizer: eu te amo, bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, me perdoe, muito obrigado. E em casa também, que elas aprendem a não falar de boca cheia, a ter higiene pessoal, a não jogar o lixo no chão, a ajudar os pais nas tarefas diárias, a não pegar aquilo que não é seu. Aprendem a serem organizadas, a cuidar de suas coisas, a não mexer nas coisas dos outros, respeitar as regras, os usos e os costumes. Aprendem também a ser honesto, a serem pontuais, a não xingarem, a serem solidários, caridosos. Aprendem a respeitar a todos, amigos, idosos, professores, autoridades. Aprendem a serem humildes, a serem responsáveis por seus atos, a cuidar da natureza, a não guardar ressentimentos, a terem fé, serem confiantes, serem otimistas e corajosos, a serem felizes. E acima de tudo, é no lar que eles aprendem a amar a Deus e também amar ao próximo como a si mesmo. E passando esses ensinamentos para eles, podemos deixar para os professores apenas ensinar as matérias escolares.
E para encerrarmos os nossos trabalhos de hoje, eu vou deixar uma reflexão de Emmanuel. Refletimos sobre as responsabilidades e compromissos, alegria e bênçãos da vida familiar na Terra, que segue sempre no domínio das consequências, na direção do reajuste e aperfeiçoamento da felicidade e da sublimação na vida espiritual. Gratidão a todos vocês e que Deus abençoe o lar de cada um, dando a força necessária para que vocês consigam transformá-lo com harmonia e amor, hoje e sempre. Que assim seja.